Boa noite a todos, dando início a mais uma palestra, sempre com muita gratidão a Deus por essas oportunidades, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, ensinamentos da terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Hoje nós vamos ler um trecho do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 8 nos fala dos inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. E com o mau procedimento ele se irrita. E é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se então ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. E os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Esse é um dos temas que podemos encontrar muitas informações na doutrina espírita e que se refere a essas questões das obsessões que a grande maioria das pessoas sofrem. Então está relacionado à questão desses espíritos aos quais nós temos ligação de um passado, porque a doutrina espírita, através da lei de ação e reação, causa e efeito, nos explica que nós não somos vítimas. Se aqueles espíritos nos perseguem, é porque existe uma razão. Se não for do presente, é do passado, né? Então deixa bem claro que essa ligação fomos nós que desenvolvemos e agora temos que compreender o porquê de tudo isso e todos buscarem ajuda, né? Não é só afastar o inimigo. Nós temos que nos melhorar, estar numa sintonia positiva, pedir ajuda, que automaticamente nós vamos estar ajudando a todos esses companheiros que nos perseguem por alguma razão. Então, não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos, né, que se transferem para o mundo espiritual, eles vão manter as suas características morais, né, que lhes assinalavam a individualidade. Continuamos a ser o que somos. Em algumas ocasiões, dependendo da condição espiritual de cada um, dependendo ali do estado de perturbação em que eles se encontram,
eles mantêm essas fixações enfermiças e condutas infelizes por um bom tempo, né? Porque estão fechados ali, eles não conseguem enxergar, eles têm muito ódio no coração, ideias de vingança. E por mais que os espíritos amigos tentem fazê-los acordar, eles estão fechados em seus pensamentos difíceis. E só o tempo que vai fazer com que mude essa situação. E a atitude do encarnado é muito importante. Vamos avaliando a situação para que a gente possa compreender, né? Pululam em volta do planeta, né, Terra, bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando o momento do renascimento carnal, né? E também uma série de espíritos desencarnados em estado de penúria, de sofrimento, que se transformam até em parasitas, né, dependentes de energias específicas, que exploram os seres humanos que se lhes assemelham. Né? Então, tudo é questão de sintonia. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em atrair esses espíritos, que consideram ali seus adversários, seus obsessores, pelos prejuízos, né, que lhes teriam causado. Mas somos nós que atraímos e que damos abertura para que eles atuem em nós. O mundo espiritual é real, né? E é de onde vêm as populações humanas, né? E para onde retomam após o desencarne. O objetivo essencial da desencarnação é propiciar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito na sua trajetória evolutiva. Então, reencarnamos, retornamos à pátria espiritual, ficamos um tempo lá como espíritos errantes, na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, até que nos é concedida uma nova oportunidade. E a escolha da nossa conduta define o rumo da nossa ascensão ou da nossa queda. Vai depender das nossas escolhas, né? Do esforço que fazemos para a autoiluminação. Quando nos esforçamos pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertamos-nos dos grilhões dos vícios, vamos alcançando mais facilmente os níveis elevados de harmonia interior e também os planos espirituais de felicidade, né? Onde possamos habitar os nossos retornos para a erraticidade. Todavia, quando nos comprometemos na ação do mal, infelizmente, vamos desenvolvendo situações aflitivas para o futuro. É assim que encontramos as respostas com relação à situação desses espíritos na espiritualidade. Os inimigos desencarnados, né, como são chamados, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Então, temos que estar muito atentos com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, com relação às questões das viciações. Nunca desperdicemos a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis.
É muito melhor perder no campeonato da insensatez, mas ganhar paz interior. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo. De oferecer a todos compreensão e compaixão em todas as circunstâncias que nos depararmos. De edificar o bem onde nos encontramos, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Então, são comportamentos que vão nos deixar numa sintonia equilibrada e positiva. Não vamos dar abertura para desenvolver em nós pensamentos deletérios, que vão ser alimento para que esses espíritos possam atuar sobre nós. Vamos observar e tentar oferecer sempre esperança, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal, a fim de referir-se àquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar, de ensinar corretamente. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Vestindo a couraça da fé, e utilizando os recursos do amor, os nossos chamados inimigos desencarnados, eles não vão encontrar campo emocional nem vibratório em nós para instalar as suas matrizes obsessivas. Então, essa é a melhor proteção. Não guardar nenhum sentimento em nossos corações. Sentimentos ruins, de tristeza, de angústia, de desânimo, sentimento de culpa, tudo isso é porta aberta para que esses espíritos encontrem a brecha para nos envolver em pensamentos de tristeza, depressivos, de desânimo. Então, que eles não encontrem em nós esses pensamentos obsessivos, E que possamos seguir em paz, cultivando a alegria de viver, cultivando a esperança em nossos corações, iniciando a nova era da felicidade na Terra. Que esse é o caminho. Nós temos que cultivar a esperança em nossos corações. Não podemos deixar que a tristeza nos invada, que o desânimo tome conta do nosso coração, porque são portas abertas. A esperança, ela é irmã gêmea da fé. Constitui o alimento ali dos que sofrem a noite do abandono, da miséria. É o amparo dos fracos, É a esperança, a força dos fortes. É muito importante cultivar a esperança em nossos corações. Se não tivermos fé e esperança, o que vai ser de nós? Como encontramos no Evangelho, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Dileta filha do amor, aponta o exemplo de Jesus como a suprema dádiva, a que o homem deve aspirar para conseguir uma vida perfeita. Então, busquemos desenvolver em nossos corações, jamais perder a esperança. E a fé, importantíssima, na sua plenitude, buscar desenvolver esse sentimento.
A fé é inata em todos os homens, constituindo particular e especial manifestação do ser. Sendo a doutrina espírita a religião que estuda a questão da imortalidade, faculta a fé os olhos mantenedores da sua flama, pela consistência dos seus postulados, né? Nós acreditamos e sabemos o porquê acreditamos. É a fé raciocinada. Desse modo, a fé se torna consciente, torna-se verdadeira, despertando os sentimentos da humildade em nossos corações. É força motriz para a caridade. A fé raciocinada, como também nos ensina o Evangelho, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Isso está no capítulo 19 do Evangelho, quando ele fala da fé. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa amparar a todos nós que ainda estamos em aprendizado. Lembrar que somos devedores uns dos outros, que esses espíritos encarnados ou desencarnados que nos perseguem, nos caluniam, são irmãos da nossa caminhada. Com certeza nós os ferimos profundamente. E como eles ainda não desenvolveram esses sentimentos em seus corações, assim como nós, né? Eles tentam nos influenciar negativamente. Mas que possamos, através da fé verdadeira, da confiança no auxílio que não nos falta, na esperança de dias melhores, somos espíritos eternos em evolução, temos que nos ajudar mutuamente, né? Nos perdoar, assim vamos conseguir superar todas essas situações que a vida nos apresenta e também compreender o porquê dessas influências. Que Deus possa abençoar a todos os espíritos que em algum momento nós ferimos na nossa caminhada evolutiva. Pela nossa ignorância, fizemos escolhas erradas. Então fica aqui o nosso pedido de perdão a todos. Lembre-se que Jesus nos alertou que orássemos pelos nossos inimigos, né? Ele deixou essa mensagem, lembrando que todos nós somos devedores, não somos vítimas. À luz da reencarnação, compreendemos isso. Quando ele disse inimigos, são aqueles que por alguma razão nos perseguem, tentam nos influenciar negativamente, mas agora com a luz da reencarnação, sabemos que infelizmente desenvolvemos uma situação junto a esses espíritos e que devemos buscar juntos a compreensão de tudo isso e a busca do perdão. E aí está o Evangelho para nos auxiliar a ter essa atitude. Então que Deus ilumine a todos os corações que nos ouvem nesta noite e que possamos sempre em nossas preces orar por todos esses espíritos com muito amor, pedindo perdão, mesmo não lembrando, não tendo consciência plena das nossas faltas. Que Jesus nos fortaleça nesse entendimento. Que assim seja, que vocês possam continuar a segunda parte da palestra desta noite. Boa noite. Bem, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos falar sobre o livro do Richard Simonetti, que chama-se Histórias que Trazem Felicidade. É um capítulo interessante, porque o Richard Simonetti é bem descontraído, e ele vai falar sobre a oração. E depois a gente vai complementar com um pedacinho bem pequeno do livro Sinal Verde, do André Luiz. Então vamos lá. Sobre a oração. Característica marcante dos fariseus era a ostentação de virtudes que não possuíam. Bons atores desfrutavam de prestígio junto ao povo que os supunha homens santos. Estavam perfeitamente enquadrados no adágio popular. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus falava algo semelhante, ainda mais contundente. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Imagem forte, mas real. Nada mais lamentável que o falso religioso. O fariseísmo ficou como sinônimo de hipocrisia religiosa. A pior de todas, obra-prima de desfaçatez e desonestidade. Publicanos eram cobradores de impostos, profissão de caráter universal. Existe em todos os países, envolvendo funcionários contratados pelo governo. Ao tempo de Jesus, a Palestina estava sob o domínio dos romanos, que controlavam a arrecadação, ficando com boa parte dos tributos, o que irritava profundamente os judeus. Sentiam-se espoliados, ou seja, roubados. Por isso, os publicanos, recrutados junto à população, eram execrados como traidores a serviço de Roma. Para o povo, portanto, fariseus eram homens respeitáveis. Publicanos, gente desprezível que se vendia ao dominador romano. Jesus usa essas duas personagens para contar interessante parábola. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O primeiro, que era o fariseu, ostentando superioridade, sua predominância no seio da comunidade, orava em pé, proclamando em voz alta: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros. Graças vos rendo por não ser publicano, traidor do povo, explorador da bolsa popular. Graças vos rendo porque cumpro meus deveres religiosos até o fim. Dou o dízimo de tudo o que possuo. Jejuo 2 vezes por semana. Compareço fielmente ao templo. O publicano, por sua vez, conservando-se afastado da humildade, não ousava sequer erguer os olhos para o céu e dizia: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Diz Jesus: Declaro-vos que o publicano voltou em paz para a sua casa, justificado perante Deus, enquanto o fariseu nada recebeu, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Há nessa parábola preciosas orientações sobre a oração envolvendo vários aspectos. Condição social. Não importa se temos prestígio ou estagiamos na obscuridade. Vale apenas o sentimento que vai dentro de nós. O fariseu, com aquela encenação, nada tinha a receber do céu, porquanto sua intenção era a propaganda de si mesmo. Já o publicano, humilde, reconhecendo suas limitações, fazia por merecer as benesses divinas. As palavras: não é preciso falar muito.
essencial que haja sentimento. O fariseu falou bastante, apregoou uma superioridade que não possuía e perdeu-se em palavras vazias. O publicano foi econômico nas expressões. Deixou falar-se o coração. O sentimento é o combustível que dá à oração o impulso necessário para garantir as alturas. Na fração ordinária, temos o número que fica acima, o numerador divisível pelo denominador embaixo. 1/3 de uma banana, é um exemplo que ele está dando, é a própria dividida em 3 partes. O número 1, numerador. O número 3, denominador. Quanto maior o denominador, menor a fração. 1/5 de uma banana já é uma banana dividida em 5 partes. Consideremos na oração. Sentimento, o numerador. Palavra, o denominador. Quanto mais palavras, mais diluída e inexpressiva ficará a oração. Ai, Jesus! Em momento de dificuldade, com plena mobilização do sentimento, funciona muito melhor que 1000 palavras sem nenhuma vibração. Isenção de ânimo. Para que a oração alcance o objetivo, é preciso depurar o coração. Jesus é enfático nesse ponto. Veja um exemplo. Se te aproximares do altar para fazer tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferenda de lado. Vai procurar teu irmão e reconcilia-te com ele. Depois, vem fazer a oferta. Há uma lógica irretocável nessas palavras. Impossível obter graças na oração se nutrirmos sentimentos negativos contra alguém, seja o que for que tenha nos feito. Trata-se de um filho de Deus, nosso irmão. Recordo aquele homem que orava dizendo: Senhor, preciso de ti. Ajuda-me em minha necessidade e, por favor, não leves em consideração o fato de que odeio teu filho. Quero que ele exploda. Você acredita, caro leitor, que numa oração assim será ouvida e atendida em suas reivindicações? Um homem foi abandonado por sua esposa envolvida com um rapaz. Sofreu muito, perturbou-se, foi ao centro espírita. A par da ajuda mobilizada em seu benefício, foi orientado a buscar lenitivo na oração. Reclamou que não trazia nenhum benefício. O céu parecia surdo aos seus apelos. Consultado um orientador espiritual, alertou: diga-lhe que é preciso perdoar a esposa. O rancor e a mágoa em seu coração neutralizam nossos esforços em seu benefício. Enquanto não os superar, não recuperará a tranquilidade. Perpetua-se o sofrimento decorrente do mal que nos façam quando não perdoamos. Valorização. A oração é alimento. Ninguém pode passar muito tempo sem ingerir alimento. Sustenta o corpo. A oração sustenta a alma. Quando oramos, é como se, sob o ponto de vista espiritual, abríssemos a boca para absorver as bênçãos de Deus. Quem não ora, vive ao sabor das circunstâncias, sem coragem para enfrentar as lutas da existência, sem inspiração para resolver os problemas do cotidiano. Então, quer dizer, a oração nos faz receber inspirações do alto. E pior, sem disposição para superar suas próprias fraquezas. Nas reuniões mediúnicas, em contato com espíritos sofredores que vivem inconscientes e aflitos na espiritualidade, notamos algo em comum entre eles: não estão habituados a orar. Quando o salmista diz que se eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
exprime a confiança de quem não tem medo, porque está perto de Deus, cultivando a oração. Se a pessoa está sob pressão nervosa, enfrentando problemas existenciais e perturbações, tem dificuldade para concentrar o pensamento e elevar o sentimento na oração. Este problema pode ser resolvido se nos habituarmos a conversar com Deus ou com Jesus, como quem conversa com um pai ou um irmão mais velho, sem preocupação com fórmulas verbais ou rebuscamento. Às vezes, há efeitos colaterais indesejáveis. Pessoas com problemas psíquicos sentem, não raro, o agravamento dos seus sentimentos. É que, conduzidas ao seu universo íntimo pela introspecção decorrente da oração, esbarram em seus próprios desajustes, como quem fosse levado ao contato com um monturo. A oração aqui se assemelha a uma faxina que fazemos em nossa casa empoeirada. Em princípio, levanta o pó. Podemos experimentar uma alegria, mas é preciso insistir até limpar toda a poeira. Então, com a casa mental em ordem, haveremos de nos sentir melhor. Podemos pensar na oração também como um remédio que, em princípio, provoca uma reação orgânica, que faz recrudescerem os sintomas. Por isso, é preciso insistir até a depuração. Se estivermos sob influência espiritual negativa, os nossos perseguidores aumentarão a pressão, procurando passar a impressão de que a oração não está surtindo efeito. Até pioramos. Insistamos nós, desistirão eles. Considerando que a oração deve ser uma conversa íntima com Deus, nosso Pai pergunta-se: será lícito pronunciar o Pai Nosso? Sem dúvida. Apenas devemos lembrar que não estamos diante de uma fórmula verbal. Trata-se de uma orientação quanto aos sentimentos que devemos mobilizar na oração, depois de fazer o Pai Nosso. Sobretudo, deve ser um ensejo de reflexão sobre a presença de Deus em nossas vidas, em sagrada excursão pelos domínios do sublime, como faz o espírito José Silvério Horta, sacerdote desencarnado, em belíssima poesia psicografada por Francisco Cândido Xavier. E vou ler a psicografia e a prece que ele fez. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, o pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, do passado escabroso, da iniquidade e da dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa leal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. É muito bonito, né, essa prece que esse espírito chamado José Silvério Horta fez. E agora, para complementar, para vocês verificarem como é importante a prece, a oração, aqui no livro Sinal Verde tem uma indicação, chama-se Ao Levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos.
antes de retornar às próprias atividades. Então, ou seja, antes de você começar qualquer coisa, faça isso, faça a prece. Levanta-te com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde, para com tudo e para com todos, a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução das suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. Essa foi a indicação do Espírito André Luiz. E assim nós terminamos o que gostaríamos de falar. Eu agradeço a todos, que todos estejam com Jesus, com Deus e com esses nossos amigos espirituais que nos servem. Lembrando sempre que a prece é uma bênção em nossas vidas. Ainda não conseguimos entender a força da prece, mas devemos praticar. Muito obrigado.